Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. O projeto de lei pretende proibir tatuagens em menores de 18 anos, mesmo se houver permissão dos pais. Comissões dão aval ao projeto de desafetação diária para a construção de nova unidade de saúde. Comissão especial criada para investigar irregularidades em loteamento no Micail apresenta relatório final. Projeto que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas proximidades de adegas é aprovado por comissão. É o que você confere a partir de agora. O inverno vem chegando e trazendo o desafio de manter os estoques de sangue nos hemocentros da cidade. Saiba como se tornar um doador na campanha Junho Vermelho. Uma simples bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Essa informação ecoa como um lembrete da campanha Junho Vermelho de conscientização para a doação de sangue. Nessa época, os bancos de sangue sofrem com a falta de doadores, como explica Amanda Campos, enfermeira responsável pelo Hemocentro São Lucas. Principalmente nessa época sazonal que a gente sabe que é o período do frio, período de gripe ainda mais, então é um dos meses assim que acaba afetando bastante a doação de sangue, principalmente sintomas respiratórios. Quem tem doenças respiratórias também acaba ficando mais debilitado nesse período, então a gente acaba ficando um pouco defasado justamente nesses meses que acaba se estendendo de junho até agosto. Para ser doador é preciso ter de 16 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Quem é menor de idade ainda precisa da permissão do responsável. A médica generalista Isabela Gonçalves, que faz a triagem de doação do Hemocentro São Lucas, aponta outros requisitos importantes. Precisam vir bem alimentados, se for na parte da manhã, café da manhã, aí tem que ser só depois de 30 minutos do café da manhã. Na parte da tarde, um almoço, se for depois do almoço, 1 hora depois do almoço, pode fazer a doação. Precisa estar em bom estado, né? Assim, não pode estar com febre, sintomas gripais. E a gente sempre pede que as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, a gente faça uma avaliação específica de cada pessoa, né? Depois de se cadastrar e passar pela triagem, é só sentar na cadeira de coleta e fazer a doação. O professor de Educação Física Nelson Campos repete esse ritual há 20 anos. Eu fico bastante grato, né? Poder estar ajudando pessoas que realmente necessitam do sangue. E espero que o meu sangue, né, leve boa saúde e tranquilidade para essas pessoas. E não é para menos. Cada pessoa pode doar de 400 a 450 ml de sangue por vez. Para homens, a doação pode acontecer a cada 2 meses até 4 vezes por ano. Para mulheres, a cada 3 meses, por no máximo 3 vezes ao ano. E o que acontece com cada bolsa de sangue doada? A gente faz uma testagem da bolsa para ver se tem algum tipo de doença, principalmente doença sexualmente transmissível. E depois disso ele vai para uma máquina que faz um processo para separar os componentes do sangue. Por isso que a gente fala que pode salvar até 4 vidas, né? Porque não é só a questão do sangue. A gente faz uma separação dos componentes. A gente faz entre concentrado de hemácias, plasma, plaqueta, crio, precipitado. E aí vai depender muito da questão do que vai precisar, né? O ajudante de cargas André de Araújo foi doar sangue pela primeira vez a pedido da esposa Michele, que o acompanhou na boa ação. Para ajudar uma aluna da escola da minha esposa, né? Que ela fez um procedimento, ela está precisando de doação de sangue. E ela me convenceu a vir a doar. Mas o sangue doado não vai exatamente para o seu conhecido amigo ou parente. O doador não vai conseguir dar o sangue dele diretamente para o familiar. O familiar, quando está precisando, ele pega de um estoque. Então, esse estoque vai para o familiar e o sangue que foi doado aqui em nome dele é para repor esse estoque, né? Além de ajudar o próximo, o doador recebe o resultado de exames como tipo sanguíneo, hepatites A, B e C, doença de Chagas, HIV e sífilis.
Trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos têm o direito de folgar um dia por ano para doar sangue sem desconto salarial. Na cidade, há 2 pontos de doação. O Hospital Geral de Guarulhos, que fica na Alameda dos Lírios 300 e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 da tarde, e o Hemocentro São Lucas, que atende de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Rua Santo Antônio, 95, Centro de Guarulhos. A Comissão de Constituição e Justiça encaminhou a derrubada do veto parcial do prefeito ao projeto que prevê a instalação de câmeras em clínicas que atendem pessoas com deficiência. Abrindo o mês de junho, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 11 pareceres na última reunião ordinária. O destaque ficou para a recomendação à derrubada do veto parcial do prefeito ao projeto de Júnior Caiçara, do Partido Novo. O texto obriga a instalação de câmeras de monitoramento em clínicas multidisciplinares que realizam terapias e tratamentos para pessoas com deficiência. A alegação para a proposta é a de que algumas clínicas apenas recebem o dinheiro do convênio e não realizam o serviço. Por isso, a importância da documentação das sessões em vídeo. Presidente da CCJ, Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, explicou que vai conversar com o governo e encaminhar a derrubada do veto. Nós entendemos que ocorre um equívoco, principalmente porque esse tema está se tornando muito discutido na mídia nacional, foi até assunto da grande imprensa há poucos dias, onde algumas clínicas, não estou aqui querendo generalizar, mas algumas clínicas de forma não acertada, elas se dispõem a fazer a terapia e diz que faz, mas na verdade não faz. Chegou denúncia a mim por parte de algumas mães, então me parece que a forma que foi conduzida do veto por parte do governo precisa ser esclarecido e por essa razão que a CCJ deu parecer para derrubar o veto, porque vai de encontro à segurança dessas pessoas menos assistidas que levam os seus filhos para uma terapia e pensa que está sendo atendido na terapia quando de fato não está tendo uma evolução. 3 projetos da Prefeitura que foram analisados em cópia já receberam previamente o aval positivo da CCJ, o que ratifica um aditivo ao contrato assinado com o Condemate, o que altera alguns aspectos da jornada especial de trabalho do servidor com deficiência e o que revoga a lei de desafetação de uma área que será dedicada à instalação de uma unidade de saúde. Também receberam parecer favorável os textos de Carina Soltur, do PSD, Rafa Marques, do MDB, Pastor Adalberto, do Mobiliza e Carlinda Tinoco, do Republicanos, em parceria com o ex-vereador Jorginho Mota, que instituem no calendário oficial da cidade o Dia do Movimento Mulheres Desbravadoras, a Festa Junina da UMG, a Semana de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio e o Dia de Conscientização da Apraxia de Fala na Infância. A comissão também foi favorável ao projeto de Geraldo Celestino, do Mobiliza, em parceria com o vereador licenciado Pastor Anistaldo, que altera o prazo para a conclusão das comissões de inquérito no Legislativo guarulhense. O projeto, que institui a campanha de equidade de gênero e combate ao machismo nas escolas públicas de Guarulhos, e o que fala sobre a política de artesanato, receberam parecer contrário. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou 4 itens em reunião dia 1º de junho. Apenas um deles recebeu parecer favorável. 4 projetos de lei foram analisados pela Comissão de Finanças e Orçamento em reunião realizada dia 1º de junho. Apenas um deles recebeu parecer favorável. A proposta apresentada por Gilvan Passos, do Republicanos, permite incluir no carnê do IPTU uma contribuição voluntária a entidades beneficentes. Assim, quem quiser ajudar pode fazer a doação mais facilmente. Secretário da Comissão, Geraldo Celestino, do Mobiliza, comentou a reunião, alertando que os projetos apresentados não podem gerar gastos ao município. Tem que se ater aí o vereador que despesas e receitas é responsabilidade do governo. Então nós não podemos atropelar o regimento, nem lei orgânica, nem a Constituição Federal. Demos parecer favorável no projeto do vereador Gilvan Passos, onde fala que o IPTU
No próximo ano será incluída uma capa onde faz ali pedido de doação para entidades filantrópicas que têm um trabalho social no município. Foi aprovado, ainda vai passar por outras comissões, vai para plenário posteriormente, primeira e segunda votação, vai para o prefeito, se o prefeito sancionar, vira lei, se não sancionar, ele veta, volta para a Câmara para nós mantermos o veto ou não. É assim que é o rito aqui da Câmara Municipal. E a Comissão de Finanças se reúne toda segunda-feira às 13 horas, com reunião aberta, onde a população pode participar e acompanhar o trabalho dos vereadores. A Câmara deliberou o projeto que propõe a criação da Área de Proteção Ambiental Capelinha Água Azul. Veja os detalhes. Em sessão extraordinária, na tarde da segunda-feira, dia 1º de junho, os vereadores deliberaram o projeto da Prefeitura que cria a APA, a Área de Proteção Ambiental Capelinha Água Azul. A área mede 26 km², correspondendo a 8% do território guarulhense. O projeto classifica e define as zonas da APA de acordo com as atividades permitidas em cada local, como zonas de vida silvestre, de uso conservacionista, de uso sustentável e de ocupação humana. Vários parlamentares se manifestaram destacando que o assunto merece uma discussão mais aprofundada, principalmente quanto à possibilidade de exploração econômica no local e as prerrogativas do Conselho Gestor. Com a deliberação, o projeto segue para análise das comissões técnicas do Legislativo. Durante a sessão ordinária, 3 servidoras da Prefeitura se manifestaram na tribuna livre, pedindo maior valorização dos servidores e criticando o reajuste salarial de 2% obtido pela categoria este ano. Os vereadores também repercutiram as consequências da falta de água na cidade em decorrência do rompimento de uma adutora da Sabesp no último dia 27. Os parlamentares aprovaram 6 requerimentos de informação que agora seguem para a resposta do Executivo. A Comissão de Administração e Funcionalismo aprovou 2 projetos que apoiam pessoas com dislexia. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público emitiu parecer a 2 projetos durante a última reunião ordinária. Os vereadores analisaram 2 substitutivos a 2 textos do vereador Daniel Alves, do DC. Um deles institui o Dia Municipal da Pessoa com Dislexia no calendário oficial da cidade e adota o laço azul com laranja como símbolo da conscientização sobre a causa. O outro obriga que escolas públicas e concursos disponibilizem as provas ou avaliações adaptadas para as pessoas que possuem esse transtorno. Ambas as proposituras receberam parecer favorável. Um projeto de lei que proíbe tatuagens em pessoas com menos de 18 anos recebeu parecer favorável da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança. Em reunião realizada dia 3 de junho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente analisou 2 projetos de lei. Um dos destaques é um item que proíbe a realização de tatuagens em menores de idade, mesmo com autorização dos pais. A proposta é do vereador Wellington Bezerra, do PRTB, presidente da comissão. Estamos aí trabalhando com base na legislação estadual, que é antiga, desde a década de 90, mas a nossa ideia é prevenir supostas doenças, é prevenir violência sexual, como o que aconteceu, por exemplo, recentemente, dentro de um estúdio de tatuagem no Shopping Internacional, onde uma menina de 16 anos de idade foi abusada sexualmente quando estava fazendo tatuagem. Então nós queremos orientar a população, os pais de Guarulhos, que tatuagem antes dos 18 anos não pode fazer, porque, sobretudo, nós precisamos prevenir doenças e prevenir violências nos menores de idade. O texto ainda prevê que estúdios de tatuagem exibam uma placa contendo a informação sobre a proibição. O outro projeto, que recebeu parecer favorável, foi apresentado por André Alves, do Cidadania. O item trata da inclusão de mensagens educativas sobre exploração sexual de crianças e adolescentes em materiais didáticos fornecidos pelo poder público. Às vésperas do feriado de Corpus Christi, os vereadores limparam a pauta da sessão. Entre as aprovações está a criação de um programa de acolhimento para idosos em situação de vulnerabilidade.
A Câmara de Guarulhos limpou a pauta da sessão da quarta-feira, dia 3 de junho. No grande expediente, os vereadores aprovaram 70 requerimentos de informação que agora seguem para a resposta do Executivo. Também houve a retirada de 6 requerimentos pelo autor. Além disso, 62 projetos foram deliberados para análise das comissões técnicas do Legislativo, entre eles o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. 4 projetos que revogavam leis de autoria parlamentar foram rejeitados e arquivados ainda em fase de deliberação. Já na ordem do dia, os parlamentares aprovaram em primeira votação todos os 4 projetos em pauta. Uma dessas propostas institui o Programa Municipal de Atendimento e Acolhimento à Pessoa Idosa em Situação de Vulnerabilidade. A ideia é o poder público oferecer gratuitamente abrigo diurno no caso de famílias que não têm onde deixar os idosos no horário de trabalho, nem como custear esse serviço. A iniciativa é do vereador Lamé, do PCdoB. Os vereadores também aprovaram o projeto que obriga escolas, hospitais, órgãos públicos e empresas estabelecidas em Guarulhos a realizarem simulações anuais de emergência, como incêndios, explosões e desabamentos. A proposta foi apresentada em 2025 pela vereadora suplente Cláudia de Bonito e assinada pelo presidente da Câmara, Martelo, do Republicanos. As outras 2 propostas que receberam o aval dos vereadores foram o Programa de Efetivação de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, de autoria do vereador Edmilson Souza, do PSOL, e a inclusão do Dia do Podólogo, 4 de dezembro, no calendário oficial do município. Esse projeto foi apresentado pelo então vereador Wesley Casaforte em 2024 e assinado pelo vereador Gilvan Passos, do Republicanos. Agora, esses 4 projetos voltam à pauta para a segunda votação. No próximo bloco, comissões dão aval a projeto de desafetação de área para a construção de uma nova unidade de saúde. A gente volta já. Celebrando um ano de existência, o Conselho de Educação Ambiental se reuniu no Bosque Maia para avaliar as realizações do grupo. Comemorando um ano de existência, o Conselho de Educação Ambiental de Guarulhos reuniu-se no último dia 8. Atualmente, o órgão é composto por 22 representantes. São pessoas ligadas às secretarias do governo municipal, entidades de classe, gestores do ensino público e líderes de organizações não governamentais e da sociedade civil. O encontro aconteceu no Bosque Maia, um lugar conhecido dos guarulhenses, com muito verde e localizado bem no coração da cidade. A presidente, Lígia Deloco, fez uma avaliação do que foi feito pelo Conselho nesse período de 12 meses. O Conselho, ele tomou posse em maio de 2025, mas a história dele vem muito antes, né? A educação ambiental, ela vem construindo a política municipal de educação ambiental desde 2012 na cidade. E aí apenas em 2024 essa política foi aprovada. Essa política ela foi aprovada por uma lei e na lei cria o Conselho Municipal de Educação Ambiental. Então em 2025 o Conselho tomou posse. Então a gente vai fazer esse resgate desse 1 ano de ação do Conselho. Avaliar, né, o que a gente planejou lá no começo, se a gente está conseguindo cumprir, se a gente precisa mudar um pouquinho a rota e como que vai ser daqui para frente a construção do Plano Municipal de Educação Ambiental para poder implementar a política municipal. Então o Conselho ele vem fazendo parcerias com coletivos na cidade, o Conselho ele precisou se estruturar, né, porque é um Conselho novo, então precisou construir o regimento interno, essas questões mais burocráticas, mas nós fizemos também visitas técnicas, nós fomos no Centro de Educação Ambiental do SESC Guarulhos, nós fomos conhecer uma ONG socioambiental chamada Bárbara Cristina Sá, fizemos reuniões nesses lugares, organizamos um mapeamento das atividades de educação ambiental no município. Então esse mapeamento foi feito antes dentro do Conselho, com as instituições do Conselho. O que está sendo feito de educação ambiental hoje no município? Como que são essas educações ambientais? Né? Qual a região que elas estão atingindo? E depois nós abrimos esse mapeamento para todo o município.
Além do mapeamento, o Conselho está elaborando um diagnóstico de tudo o que tem sido executado em termos de educação ambiental na cidade. Porém, as atividades não estão concentradas em grandes programas, como explica Lígia. Agora a gente está construindo um plano, a política municipal é muito recente, então o que esse diagnóstico está mostrando para a gente? Está mostrando que tem muitas atividades que precisam ser estruturadas em grandes programas, para que a gente consiga ter programas contínuos, né, que eles não fiquem inacabados, e para que a gente consiga atingir a cidade como um todo. No próximo dia 17, a Secretaria do Verde, em parceria com o Conselho, vai realizar uma oficina no próprio Bosque Maia para expor as atividades que estão acontecendo na área de educação ambiental. O encontro será aberto à população. São cerca de 43 ações em andamento na atualidade. Segundo a presidente, é preciso terminar o Plano Municipal de Educação Ambiental para que as ações se multipliquem e se tornem ainda mais abrangentes. A gente precisa terminar esse Plano Municipal de Educação Ambiental, que vai constar todos esses grandes programas. Então, o plano ele é composto por duas grandes etapas: o diagnóstico, a situação atual, e o prognóstico, onde queremos chegar. Então, a gente está finalizando o diagnóstico para, junto com a população, chegar no prognóstico. E aí o Conselho ele é muito importante, porque o Conselho ele traz essa questão participativa. Não é apenas técnicos da Secretaria do Verde pensando no plano, né, dentro da Secretaria, mas isso tem que ser debatido e construído de forma ampla com a sociedade. E aí o Conselho tem essa missão. O Conselho quer chegar numa cidade que tenha muitos programas de educação ambiental que levem reflexões e que levem a proatividade da população em relação ao seu meio ambiente, né? Construir uma cidade saudável e sustentável. Um projeto de lei que quer proteger a população em situação de rua das ondas de calor recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente. Em reunião realizada dia 8, a Comissão de Meio Ambiente do Legislativo analisou e deu parecer favorável a 5 projetos de lei. Entre os itens discutidos está uma proposta da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede, que institui um plano de contingência para ondas de calor focado em amparar pessoas em situação de rua. Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Edmilson Souza, do PSOL, justificou o apoio à iniciativa. O parecer favorável da comissão a esse projeto tem a ver com a preocupação que a cidade inteira tem que ter, os órgãos públicos e a sociedade como um todo, em relação ao crescente número de pessoas em situação de rua na nossa cidade. Então, pensar políticas públicas sem pensar nesta situação e nessas pessoas, eu acho que é um erro. Por isso que nós demos o parecer favorável, porque atualiza a legislação sobre essa questão das ondas de calor, se preocupando por aqueles que estão nessa situação. Por isso que a Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável. Outros 2 projetos de lei apresentados pelo vereador Leandro Dourado, do Mobiliza, também receberam parecer favorável. Os itens tratam da proteção a animais domésticos. Além disso, 2 projetos da Prefeitura também receberam respaldo da comissão. O primeiro trata do sistema da política e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Guarulhos. Já o segundo ratifica uma alteração no CONDEMAT, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e região. A Comissão de Direitos Humanos e Habitação deu parecer favorável a um projeto da Prefeitura que desafeta uma área e a destina para a construção de uma nova unidade de saúde. Os 3 projetos analisados pela Comissão de Direitos Humanos e Habitação receberam pareceres favoráveis durante a reunião do último dia 8. O destaque ficou para a proposta da Prefeitura, que vai desafetar parte de uma área antes destinada a habitações de interesse social para a construção de uma nova unidade de saúde. Presidente da comissão, Lamé, do PCdoB, falou sobre a iniciativa. Aprovamos a desafetação da área na região do Lavras, onde teremos praticamente metade da área para a construção de uma unidade de saúde. Então, isso é importante para os moradores, é uma região que precisa, uma região que tem uma densidade populacional muito grande e não tem nenhuma unidade de saúde. Então, é um projeto muito bom, uma reivindicação justa e
É por isso que foi aprovado pela comissão. A comissão também decidiu elaborar uma emenda ao outro texto enviado pela Prefeitura, que fala sobre o sistema de segurança alimentar e nutricional da cidade. A emenda vem no sentido de balizar e definir as instituições que poderão fazer parte do programa. Ainda na reunião, foi aprovada a propositura de Gilvan Passos, do Republicanos, que estabelece diretrizes para a inclusão de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista em um programa de comunicação sensorial chamado de Espaço Azul. O projeto também foi analisado e aprovado pela Comissão de Saúde. A Comissão de Higiene e Saúde Pública analisou 2 projetos da Prefeitura na reunião do último dia 10. O destaque ficou para a desafetação de parte de uma área no Lavras que estava destinada a habitações de interesse social para a construção de uma nova unidade de saúde. Presidente da comissão, Gilvan Passos, do Republicanos, disse que é necessária uma UBS naquela região. A gente acha muito positivo, a comissão acha positivo, por quê? O prefeito teve a sensibilidade, juntamente com o secretário Márcio Chaves, de ver que realmente é uma região carente, ainda mais que ali faz divisa com a Ponte Alta. Então, isso vai melhorar muito o atendimento daquela população, que cada vez cresce mais. Então, nós demos um parecer favorável, porque isso vai ser muito bom para aquela população. A comissão também aprovou o texto do Executivo que fala sobre o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Guarulhos, bem como questões que envolvem o referido conselho e o fundo destinado para receber as verbas. Em reunião dia 8, a Comissão de Obras deu parecer favorável a um projeto do Executivo sobre regularização de imóveis. A Comissão de Obras e Serviços Públicos do Legislativo se reuniu na manhã de segunda-feira, dia 8, para analisar 2 projetos de lei. O primeiro item, de autoria da Prefeitura, cria o Programa Imóvel Regular, que tem como objetivo regularizar edificações no município. O projeto recebeu parecer favorável, como explica o presidente da comissão, Danilo Gomes, do Republicanos. Somos a favor justamente para que dê a oportunidade para os guarulhenses poder regularizar seus imóveis, tendo em vista que muitas vezes ali investe todo o seu dinheiro numa construção, às vezes aumenta, e tendo essa oportunidade para poder se regularizar, é um meio de também a prefeitura não aumentar os impostos, sim arrecadar, dando a regularização desses imóveis, assim até mesmo que as pessoas possam tirar suas escrituras, poder o imóvel poder ter um financiamento, e isso ajuda muito a população, esse munícipe, justamente para que eles não possam ficar submersos, de repente, a não poder ter uma tratativa, vender o seu imóvel ou trocar, sendo que você não regulariza. Deixando claro também que essa regularização, essa anistia, não é para construções novas, e sim para construções que já existem e também não poderá ser construído em áreas permanentes, áreas ambientais. Já um projeto que concede isenção de zona azul a mulheres grávidas e mães de criança de colo recebeu parecer contrário. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou 2 itens em reunião na última semana. Ambos receberam parecer contrário. A Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo se reuniu na segunda-feira, dia 8, para analisar 2 projetos de lei. Ambos receberam parecer contrário. O primeiro item é um substitutivo a um projeto que trata da arrecadação de IPTU no município, garantindo isenção para templos religiosos. No entanto, o benefício já é previsto na Constituição. O segundo item também é um substitutivo a um projeto que traça diretrizes relativas às zonas industriais e às zonas de atividades econômicas da cidade. 2 projetos na área assistencial foram aprovados na sessão do dia 8, segunda-feira. Entre os beneficiados estão jovens em conflito com a lei e pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Na sessão do dia 8 de junho, a Câmara de Guarulhos aprovou 4 projetos de lei em segunda votação. Uma dessas propostas institui o Programa de Efetivação de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. A ideia é que o município auxilie o jovem em conflito com a lei que está em liberdade assistida, tanto na busca de serviços comunitários como na inclusão do adolescente no mercado de trabalho. Entre os estímulos está a fixação de cotas para esse público em programas de jovem aprendiz da administração pública e também de instituições e empresas que tenham contrato ou convênio com o poder público. A autoria do vereador Edmilson Souza, do PSOL.
Também foi aprovado o projeto que institui o Programa Municipal de Atendimento e Acolhimento à Pessoa Idosa em Situação de Vulnerabilidade. Segundo a proposta, o poder público deve oferecer gratuitamente abrigo diurno no caso de famílias que não têm onde deixar os idosos no horário de trabalho, nem como custear esse serviço. A iniciativa é do vereador Lamé, do PCdoB. Os vereadores também aprovaram a proposta que obriga escolas, hospitais, órgãos públicos e empresas estabelecidas em Guarulhos a realizarem simulações anuais de emergências como incêndios, explosões e desabamentos. Apresentada em 2025 pela vereadora suplente Cláudia de Bonito, a propositura foi assinada pelo presidente da Câmara Martelo, do Republicanos. Recebeu ainda o aval dos vereadores o projeto de inclusão do Dia do Podólogo, 4 de dezembro, no calendário oficial do município. Essa proposta foi apresentada pelo então vereador Wesley Casaforte em 2024 e assinada pelo vereador Gilvan Passos, do Republicanos. Agora, todos esses projetos seguem para sanção ou veto do prefeito. No próximo bloco, a comissão aprova projeto que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas proximidades de adegas da cidade. A gente já volta. A comissão, criada para investigar irregularidades em loteamento no bairro Micail, concluiu os trabalhos e apresentou o relatório final. Confira. A Comissão Especial de Inquérito, que apurou irregularidades em um loteamento no bairro Micail, realizou a última reunião no dia 9 de junho. Os trabalhos foram concluídos e o relatório, elaborado pelo vereador Daniel Alves, do DC, foi lido em plenário e aprovado por unanimidade. Entre outros apontamentos, o documento ressalta que não se trata apenas de uma disputa judicial pela posse do terreno, mas sim que é necessário o apoio do poder público na luta dos moradores pela regularização fundiária. Presidente da SEI, delegado Mesquita, do PP, falou sobre o relatório e se mostrou satisfeito com a apuração da comissão. A gente buscou, dentro das nossas possibilidades, ajudar essas pessoas, né? Auxiliar, encaminhando sugestões ao poder público, à prefeitura, à Secretaria de Habitação, do Meio Ambiente, do Verde, para proceder às devidas regularizações urbanísticas, o REURB, a regularização ambiental, né, para que tudo isso auxilie nosso objetivo principal. Isso é o principal, ajudar essas pessoas que adquiriram os seus lotes de boa fé, de pessoas inescrupulosas, e a partir daí passaram a viver um verdadeiro calvário, né? Mesquita ainda destacou que o principal objetivo da SEI era ajudar os moradores do local e considerou a missão cumprida. A nossa preocupação de demonstrar que não se trata tão somente ali de uma disputa fundiária entre dois proprietários que pleiteiam a propriedade ali daquele terreno, daquele imóvel. Hoje é muito mais do que isso. É uma situação humanitária, onde vidas humanas, onde famílias estão em jogo, onde muitas famílias construíram ali o seu projeto de vida, com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito suor. Então isso tudo tem que ser considerado, seja na parte da regularização, que compete à prefeitura, seja na parte do eventual acordo, que a gente espera que ocorra, que aconteça essa composição, mas isso tudo tem que ser olhado. Essa é uma situação que tem que ser olhado por todos, com um olhar não somente legal, frio da lei, tem que ser olhado e visto com um olhar humano. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher analisou um projeto de lei durante reunião ordinária esta semana. O item trata de aborto ilegal e recebeu parecer contrário. Em reunião, dia 10 de junho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher analisou e emitiu parecer contrário a um projeto de lei. O item estabelece sanções administrativas aos estabelecimentos e profissionais que praticarem aborto ilegal no município. As vereadoras foram contrárias à proposta por se tratar de tema criminal, que é de iniciativa exclusiva da União. A comissão ainda entendeu que a medida poderia ferir o sigilo médico. Durante reunião no último dia 10, a CCJ deu parecer favorável em um projeto da Prefeitura que prevê a regularização de imóveis em Guarulhos.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu pareceres a 8 projetos durante a reunião extraordinária, realizada no último dia 10. O texto de autoria da Prefeitura, que institui um programa de regularização de imóveis, foi o destaque. O presidente, Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, falou sobre a relevância da medida para o município e para a população. Por mais que a Prefeitura faça o seu papel de fiscalizar as edificações na cidade, acontece de ter um ou outro imóvel, ou alguns empreendedores, ou a população de um modo geral, por conta das suas dificuldades, que fizeram os seus imóveis, ou os chamados puxadinhos, e não regularizaram. Então isso é muito ruim para a cidade no que diz respeito à fiscalização e também por conta do lançamento do IPTU. Então essa proposta encaminhada pelo prefeito abre a possibilidade, em um prazo curto, para aqueles que estão com seus imóveis irregulares regularizem e faça com que a prefeitura possa, a partir dos anos seguintes, lançar o IPTU na área real e não na área que está irregular, que não é lançado. Então, em razão destes argumentos que eu me referi, o projeto ele se torna interessante para a cidade, para a população, que você tem um imóvel regularizado, você pode obter financiamento em uma eventual venda e tudo mais. Então, traz a irregularidade para o que nós esperamos ser sempre regular. Em razão de todo esse arcabouço, nós demos parecer favorável e esperamos aí que nos próximos dias venha a ser votado pelo plenário e torne-se mais uma lei a favor da população. Outros 5 itens também receberam parecer favorável. A maioria inclui novas datas comemorativas no calendário oficial da cidade. Rafael Acosta, do PSB, inclui o Dia do Cinema Brasileiro. O vereador licenciado Ticiano, do PSD, institui o Dia de Conscientização sobre a Prematuridade. Pastor Adalberto, do Mobiliza, acrescenta o Dia do Cuidador Familiar. O Wellington Bezerra, do PRTB, institui a Semana de Conscientização da Luta da Mãe Atípica. E Leandro Dourado, do Mobiliza, inclui no calendário o Baile da Advocacia Guarulhense. 2 propostas receberam parecer contrário por apresentarem vício de iniciativa, já que os textos seriam de competência exclusiva do Poder Executivo. Um dos projetos quer isentar do pagamento de estacionamento rotativo gestantes e responsáveis por crianças de colo de até 3 anos de idade. O outro prevê a criação de um relatório pelo Poder Executivo de gestão dos serviços de limpeza urbana e destinação dos resíduos sólidos. 5 projetos da Prefeitura receberam o aval da Comissão de Administração e Funcionalismo. Confira. Em reunião, dia 10 de junho, a Comissão de Administração e Funcionalismo Público analisou 5 projetos de lei da Prefeitura. Todos eles receberam parecer favorável. Entre os itens estão 3 propostas que tratam dos servidores públicos municipais. Uma mudança de nomenclatura no cargo de salva-vidas para guarda-vidas, uma mudança do cargo de inspetor fiscal de rendas para auditor fiscal e uma alteração na lei que concede jornada especial a servidor com dependente ou cônjuge com deficiência. Além disso, foi aprovada uma mudança no CONDEMAT, Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região, que passaria a se chamar CONDEMAT+, e a incluir a cidade de Jacareí. Outro item com parecer favorável altera o Código de Posturas do município. A Comissão de Educação também se reuniu no último dia 10 e deu parecer favorável em 6 projetos. A Comissão de Educação do Legislativo se reuniu na quarta-feira, dia 10, e analisou 8 projetos. 6 deles receberam parecer favorável e 2 receberam parecer contrário. Entre os itens aprovados estavam 3 denominações de ruas ou logradouros. Uma delas, de autoria do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, denomina uma praça no Parque Brasília como Praça Berizal. Presidente da comissão, Lauri Rocha, do PSD, justificou o parecer favorável. As características da região, ele manteve, ou seja, ali todas as ruas têm nome de cidades de Minas Gerais. E ele deu exatamente a mesma coisa, pegou o nome da praça e deu o nome de uma cidade de Minas. Que forma, por exemplo, São Paulo tem o Jardim Europa, que são todos os países, Jardim América, todos os países da América. E aqui em Guarulhos também temos essas características, com nome de pássaro, nome de pedra. Então, os bairros, eles tendem a ter uma característica. E o projeto do Rômulo veio interessante exatamente por isso, porque ele segue esse critério. Então,
Até serve de exemplo para os vereadores, quando for dar nome de praça ou nome de rua, para seguir isso, a característica do bairro, para seguir a história do bairro. Então, por isso, a comissão concordou e de pleno acordo foi aprovado o projeto. Já outras 2 denominações receberam parecer contrário por questões técnicas. Além disso, foram aprovados 2 títulos de cidadania guarulhense e um projeto da Prefeitura que institui o Programa Imóvel Regular. Um projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas proximidades de empórios e distribuidoras de bebidas recebeu parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Legislativo. Veja os detalhes. Em reunião, dia 10 de junho, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico da Câmara de Guarulhos analisou 3 projetos de lei. Todos receberam parecer favorável. Entre os destaques está uma proposta da Prefeitura para alterar o Código de Posturas do município. O item proíbe o consumo de bebidas alcoólicas próximo a empórios e distribuidoras de bebidas. Os próprios estabelecimentos devem zelar pelo cumprimento da lei. O presidente da comissão, Luiz da Sede, do PSD, justificou o apoio à iniciativa. A gente vê a dificuldade de tantas pessoas, de tantos moradores que moram do lado de um comércio que não respeita. Eu acredito que com esse projeto tenha mais fiscalização naquelas adegas que não respeitam a lei, que é o silêncio, que é a pessoa que tem o direito de ficar na sua casa sem barulho. Então é muito importante. Eu acho que assim, tem que ter a fiscalização, tem que botar lei, porque se não pôr lei, daqui uns dias a gente não anda na cidade e nem dorme na cidade. Eu que moro na periferia, tenho muita reclamação no final de semana, muitas vezes sou obrigado a estar pedindo para que a Guarda Municipal vá até o local, para que tire esse barulho dessas adegas, não é todas as adegas, já tem muitas adegas que respeitam a lei, mas é uma lei boa, parabéns para o prefeito que pôs essa lei para que a gente consiga ter mais sossego na cidade. Também receberam parecer favorável um projeto elaborado por Ticiano, do PSD, que institui a política municipal de incentivo ao empreendedorismo da pessoa com deficiência. Além de projeto apresentado por Maurício Gucci, do Mobiliza, que cria o programa Empreende Guarulhos, com o objetivo de qualificar e dar apoio a microempreendedores. Moradores dos bairros Jardim Adeline e Jardim Bananal utilizaram a tribuna livre para pedir apoio na solução do caso de reintegração de posse de imóveis da região. A sessão da quarta-feira, 10 de junho, foi marcada pela discussão do caso de reintegração de posse de imóveis nos bairros Jardim Bananal e Jardim Adelina. Moradores da região discursaram na tribuna livre, apontando que os imóveis desses bairros estão dentro de área pública já desafetada e não poderiam ser objeto da reintegração de posse privada reclamada pela cooperativa Primeira Casa. Entretanto, vários imóveis estavam em uma lista de reintegração de posse publicada há uma semana pelo Poder Judiciário. Segundo os moradores, a Prefeitura havia dado CDRU, concessão de direito real de uso, a quem vive no local. Os munícipes pediram apoio aos vereadores para solucionar a questão. O vereador Daniel Rodrigues Alves, do Democracia Cristã, que está acompanhando o caso, apontou que teria havido um erro judicial, pois a concessão do direito real de uso, concedida há cerca de 20 anos, garantiria a permanência dos moradores. O líder do governo, Geraldo Celestino, do Mobiliza, apontou que a Prefeitura deverá verificar a documentação e identificar as áreas em que se localizam os imóveis antes de se reunir e ouvir moradores e vereadores sobre a situação. Os parlamentares aprovaram um requerimento de informação no grande expediente. Ainda nessa fase da sessão, houve intenso debate durante o encaminhamento de um projeto para deliberação. A proposta de instalar câmeras de monitoramento de áudio e vídeo em salas de aula da rede municipal de ensino do vereador Kleber Anistiajá, do PL, dividiu opiniões. No entanto, não houve número de votos suficientes para validar a deliberação. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima.